Senhora Presidenta, senhores que aqui participam dessa audiência pública, eu quero, na pessoa do Flávio Dino, cumprimentar a todos os representantes aqui do setor público e, cumprimentando o meu xará, Eduardo Sanovich, quero aqui cumprimentar todos os representantes do setor privado. Presidenta, eu quero aqui justificar a saída do nosso líder Pimentel. Nós estamos em pleno debate do Plano Nacional de Educação. Nesse momento está acontecendo uma reunião na bancada e no bloco de apoio ao governo. O senador Pimentel foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos do PNE e ele teve que se ausentar para que nós possamos buscar o entendimento, tendo em vista que o nosso senador Ciro Miranda adiou para as 14h30 de amanhã, em função do adendo apresentado pelo senador Álvaro Dias. Com a aquiescência da vice-presidente também. Com a aquiescência de todos. Acho que foi uma medida absolutamente prudente e correta adotar essa postura, mas, enfim, quero aqui registrar a questão do nosso Pimentel. Agora, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Senado, nós estamos vivendo um momento de contradição nessa situação da aviação no país. Veja, o Brasil avança na concessão dos aeroportos. Nós acabamos de assistir uma concorrência sobre a concessão do aeroporto do Galeão, que não é o mais movimentado do Brasil, que, ao contrário, por razões que nós pudemos debater, foi um dos aeroportos que mais perdeu voo no país nos últimos anos, em que o Ágio foi responsável pelo um custo de concessão que foi superior ao bônus de libra do pré-sal. Este é um mercado tão interessante que o capital privado consegue fazer uma proposta de concessão para um aeroporto que não é o mais movimentado do país, seja por carga, seja por passageiros, seja por que for, e consegue fazer uma concessão onerosa maior do que o bônus de partilha de libra na área do pré-sal. Isto por si só mostra e explica ao telespectador que está em casa nos acompanhando nesse momento e dizendo assim, será que eu estou no Brasil? Ou será que nós estamos diante daquela situação em que o advogado, para defender uma causa quase indefensável, ele precisa usar argumentos longuíssimos para, no final, dar uma aula de academia e não dizer aquilo que aqueles que estão acompanhando veem no dia a dia. Porque quem compra passagem aérea como nós compramos, e quem é das regiões periféricas do Brasil, e aí o Flávio Dino, que tem a representação lá do Maranhão, eu que venho do Amazonas, e lamento aqui que não deu tempo para a senadora Vanessa estar aqui, para o senador Romero Jucá, que é de Roraima, estar aqui, para o senador Jorge Viana, que já foi à tribuna fazer discursos sobre tarifas do Acre. Nós, das regiões periféricas, somos os mais penalizados. E aqui nós estamos falando da aviação doméstica, não estamos falando da aviação regional. Estamos falando da aviação doméstica. Então, em primeiro lugar, a concorrência funciona, ANAC, ao contrário. Aonde está havendo concorrência é que as tarifas caem. Quando você apresenta para nós, brasileiros, de que houve uma queda na tarifa, essa queda na tarifa aconteceu entre as cidades de grande concorrência, entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Brasília e São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, até mesmo Belo Horizonte, mas quando nós falamos do Brasil que se incluiu, da inclusão que aconteceu deste país, o movimento não foi apenas inclusivo de uma nova classe A e B ou de uma nova classe B, A, C no país. Foi um movimento inclusivo de diminuição de desigualdades regionais, de mobilidade econômica no país. Como um país da extensão brasileira, da extensão do território nacional brasileiro, com a sexta economia do mundo, consegue fazer uma integração econômica sem aviação. Ora, falarmos aqui de que as passagens estão reduzindo para esses estados e para estas cidades,
é, no mínimo, uma ofensa àqueles que estão nos assistindo. É só entrar no site neste momento e ver quanto é que está custando uma passagem Manaus, São Paulo, Manaus. E quanto custa uma passagem Manaus, Miami, Manaus. Portanto, a questão aqui bem posta pela Embratur, de que é necessário que se combine uma questão de concorrência com competitividade. Open Sky foi a solução não apenas para a Europa, foi a solução para Singapura. Hoje nós estamos batendo palma porque a empresa que opera o aeroporto de Singapura se associou à Odebrecht e entrou para operar o aeroporto de Galeão. Mas a principal virtude em Singapura, que tornou esta empresa competitiva, foi Singapura ter implantado Open Sky. Ora, alguns defendem e dizem, mas a questão de empresa de aviação é uma questão de segurança nacional, uma situação de estratégia nacional. Será que é? Na minha opinião, não. Esta é uma visão ultrapassada, essa é uma visão que ficou no passado. Portanto, nós estamos diante de uma situação que é o seguinte, não é possível que todos aqueles que estão nessas regiões não possam viver uma nova realidade. Segundo, os investimentos estão acontecendo, nós estamos aumentando e melhorando a nossa infraestrutura, essa é uma realidade. No entanto, não é possível que todas as empresas de aviação não tenham competência para ter lucro. Portanto, há efetivamente uma questão no marco regulatório e na operação, porque não é possível que da empresa A à empresa Z todas apresentem prejuízo. Se tem volume, se tem uma melhoria de índice de passageiro por quilômetro voado, se aumentou a escala, se tudo isto acontece e mantém o problema de prejuízo de todas as operadoras, só pode ter um problema que precisa ser ajustado e equilibrado no modelo. E aí a apresentação da SAC está absolutamente correta. O que eu acho apenas é que, entre abrir o capital estrangeiro para se associar ao monopólio e abrir a concorrência, abrindo espaço para que nós possamos voar no Brasil, há uma diferença muito grande de como o capital estrangeiro deverá entrar no mercado doméstico brasileiro. Eu sou daqueles que defendo que nós não devemos apenas estabelecer a regra para que o capital possa adentrar como investidor dentro dos monopólios ou dos oligopólios que nós temos na aviação. Porque não é verdade que qualquer empresa voe para qualquer aeroporto no Brasil. Se fosse assim, por que a Azul não voa Manaus, Brasília, sem ir a Campinas ou ir a Belo Horizonte? Por que a Azul não pode fazer um voo Manaus, Santos Dumont direto? Tem que ir para Viracopos. Por que o Santos Dumont não pode ser voado pelas empresas A, B ou C no mesmo volume que as outras? Então, não é verdade que qualquer empresa voa para qualquer destinação nesse país. Isso não é verdade. Acho que nós precisamos fazer alguns ajustes importantes sobre essa questão. Portanto, Open Sky é necessário. Acho que esta é uma questão que precisa ser efetivamente vista. A questão de participação do capital estrangeiro, acho que via Open Sky ou via a participação, você vai ter o tempo para responder as perguntas, é uma questão importante. A questão da tributação, ela não tem que vir apenas como uma desoneração, ela tem que ser uma ação combinada de desoneração e subsídio. Senão nós não vamos vencer a questão da aviação regional. Se é injusto a aviação e a tarifa hoje interna dentro do país, eu não estou falando de operação de aeroporto, eu não estou falando de qualidade de serviço, eu estou falando de preço e disponibilidade de serviço, oferta de serviço. Não estou entrando nessa questão porque acho que, de alguma forma e de alguma maneira, o terceiro maior mercado do mundo, como disse o Eduardo, tem um peso que vai fazer com que a qualidade virá e que as coisas virão. No entanto, o que está acontecendo é que nós não estamos dando a esse volume do terceiro mercado mundial uma alternativa de serviço, de preço e de disponibilidade de serviço. Agora, na aviação regional, minha presidenta querida, nós estamos vivendo um grande colapso neste país.
nós andamos, lamentavelmente, numa situação muito difícil. Hoje, quem voa no Amazonas, de Manaus para Irunepé, que é uma cidade no Médio Juruá, que está a 1.300 quilômetros de Manaus, paga uma tarifa mais cara do que uma passagem Manaus-Brasília-Manaus, que já é um absurdo. Ou seja, o que nós estamos chegando à conclusão? Quanto mais pobre é o brasileiro, quanto mais excluído é o brasileiro, quanto mais cara é a passagem aérea. E para estas cidades e para estes brasileiros isolados, passagem aérea não é luxo. Passagem aérea é a diferença entre a vida e a morte. É a diferença entre ter acesso a um TFD ou não ter acesso ao TFD. Portanto, a política de inclusão na aviação regional é algo que eu defendo há 10 anos, de uma maneira muito clara. Fui governador do Amazonas, defendi, junto com o Fórum de Governadores da Amazônia, a Amazônia é uma das regiões mais prejudicadas na aviação regional. Não é que o Centro-Oeste não seja, não é que o Nordeste não seja, é que a Amazônia tem distâncias quilométricas. O isolamento ele é gigantesco e não tem alternativa rodoviária. Não tem alternativa rodoviária. A alternativa é fluvial e a diferença é horas para dias, semanas, às vezes quinzena. Irunepé, Manaus, não se faz em menos de 15 dias de barco. Nós estamos no século XXI. E anuncia-se as medidas. A aviação regional, por exemplo, foi anunciada em 20 de dezembro pela nossa querida presidenta, os investimentos que já foram aqui citados, eu não quero aqui repeti-los. E também foi dito o seguinte, a criação da suplementação de 50% da ocupação de uma aeronave até o limite de 60 assentos e incentivos para ampliação dos voos regionais com a eliminação de tarifas aeroportuárias em locais que recebam menos de 1 milhão de passageiros por ano. Voltando à minha querida Irunepé, nós estamos falando de uma cidade que tem 50 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes, tem aí por volta de 38, 40 mil habitantes, que tem 4 voos semanais e que ainda queriam reduzir para 2. Ora, o que nós precisamos é fazer com que o Brasil, diante do terceiro mercado mundial, o governo tem feito a sua parte, mas eu creio que há a necessidade, minha querida presidenta, de que haja um entendimento entre as companhias, a agência reguladora, a operadora de turismo do país, o ministério que trata da aviação civil, de que chegou-se ao limite. Imagine-se que, eu não quero aqui, veja, nenhum dos senadores que participou desse debate sequer mencionou o problema da Copa do Mundo. Sequer mencionou o problema da Copa do Mundo, que todos nós estamos já vivenciando. Portanto, para não ser mais longo, eu quero dizer que todas as colocações aqui, eu estou de acordo. Eu ouvi atentamente, vi atentamente o que o Eduardo colocou, o que o Flávio colocou. Eu acho que é algo novo ver tanto a Embratur quanto a SAC defendendo a abertura do espaço aéreo brasileiro, o céu aberto, a participação do capital estrangeiro. Eu acho que este é um caminho, sim. Acho que nós precisamos ter coragem política de defender isto, da mesma forma que nós estamos tendo coragem política de avançar sobre as concessões dos aeroportos. E é preciso, sim, que a ANAC abra determinadas reservas de mercados em aeroportos para a pequena e baixa concorrência que nós temos. Se a Azul foi responsável por algo tão importante como destacado aqui pelo Christian, que nós possamos abrir o aeroporto de Brasília em voos diretos das regiões periféricas para a Azul, que o hub da Azul não seja o hub que era da Trip, Belo Horizonte, e Viracopos, que era o hub da Azul, que ela possa ter um hub mais inteligente, que é Brasília, que é a cidade setentrional do país. E, a partir daí, você ter, então, a distribuição dos voos. Porque, na minha lógica cartesiana, não dá para entender porque Brasília é excluída de um grande hub entre as duas regiões do Polo Sul e Norte do país.
norte e nordeste do país, centro-oeste e nordeste do país. Portanto, a lógica e o investimento que está sendo feito no aeroporto de Brasília justificaria essas mudanças que me parecem simples, rápidas, objetivas e que podem dar grandes retornos para a população. Agora, é verdade que não dá para dizer à população de que a tarifa no Brasil está caindo, de que a tarifa no Brasil é pouco mais cara, 10% mais cara apenas do que a tarifa nos Estados Unidos. O que nós podemos dizer é o seguinte: nos centros competitivos e desenvolvidos do país, houve uma queda tarifária. Mas no Brasil, em que os brasileiros vivem, não os brasileiros de primeira classe, os brasileiros vivem, esta não é uma constatação e uma realidade.